Nós iniciamos pela manhã e queremos, de uma maneira assim, bem rápida, encerrar aquele processo de uma série de sermões baseado em Mateus 6,6, que diz, o que nos dá como importante a oração como fundamento da nossa fé. E o texto bíblico, ele é muito próprio, e ele traz essa expressão de que existem coisas que estão no quarto. Tem coisa boa, tem coisas ruins, mas tem algo muito excepcionalmente, quando você entra no seu quarto e busca o seu Pai em secreto, e Ele te ouve, esse Deus que nos ouve, esse Deus que participa conosco da nossa vida diária. Tem uma coisa que ficou muito claro na oração de Jesus, que para fazer isso tem que ter fé. A oração, o pilar do cristianismo, a oração, a palavra, tem que ter fé. Então, eu entendi que agora, nesse próximo trimestre, maio, junho e julho, nós poderemos pensar sobre essas questões que estão ligadas aos valores da nossa fé. E uma das principais formas de nós compreendermos isso foi, como eu disse, pela manhã, baseada em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Nós não vivemos do que vemos, nós vivemos pela fé. Essa barraca, como o texto diz, na versão que nós estamos utilizando, essa casa, esse corpo, vai passar, ou seja, todos nós temos uma vida, um tempo, e nesse processo dessa relação nossa com essa vida, essa barraca vai passar. Está lá no versículo 1. E quando passar, Ele vai nos dar uma nova barraca, um novo corpo. Esse corpo nós vamos começar a experimentar coisas que nunca experimentamos. Mas há um anseio, um desejo do apóstolo Paulo em fazer a igreja crer pela fé que existem coisas que o Senhor nos prometeu depois desta vida que nós podemos garantir que elas existem ainda nesta vida. Então eu parti da primícia de que, se nós compreendermos essencialmente esses valores, isso pode nos ajudar a compreender a nossa caminhada com Cristo, ou o cristianismo. E eu convido os irmãos a abrirem alguns textos. Eu vou começar em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 nos conceitua a fé. E por que é importante conceituar? Entendo a importância do conceito, porque conceito é o que é. Isso é um conceito. Não há nenhum tipo de grau de relatividade no que é. O que é. Ainda que você não compreenda filosoficamente a palavra, mas linguisticamente, uma mesma coisa não podem ser duas coisas. Porque senão ela não é. E se isso soa um pouco confuso, o que a fé não pode ser é confusa. Porque se a fé gerar confusão, não vem de Deus. Essa que é a questão. Se o que eu acredito, eu não acredito, porque eu estou confuso, então não é fé, é incredulidade.
a base do conceito é o princípio da verdade. Se nós não estabelecermos qual é a regra desse conceito, qualquer verdade se torna verdade. Então nós vamos partir da verdade bíblica. Daquilo que eu leio, obrigado, irmão. Daquilo que eu leio na Bíblia, eu tenho como certeza que é. Me respondam os senhores presentes. A Bíblia é a palavra de Deus? Então, o que eu leio é. Não preciso ter confusão. Basta ler. Não há dúvida de interpretação. Por mais que nós vamos ver conceito, essência e prática hoje, na fé. Mas por mais que no conceito, a cultura, diz Nibo é um historiador, que fala sobre Cristo e cultura. Por mais que a cultura mude, o valor não muda. O que é em qualquer lugar do mundo. Compreenderam? Compreenderam? Nós podemos relativar, por exemplo, o uso do véu no meio da igreja, de brinco, de tatuagem. Nós podemos fazer disso um samba do crioulo doido. Todo mundo tem verdade, todo mundo fala o que quer, todo mundo pensa o que quer, da maneira como quer, mas a salvação vem por intermédio de Jesus. Isso não muda. A salvação vem mediante a graça, não vem de vós, vem de Deus. Isso não muda. Então, o que é absoluto me interessa. O que não muda, me interessa. É o que eu denomino conceito. Para mim, para minha casa, para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Então, a evolução existe, mas não muda o meu conceito de criação. A matemática prova a existência do tempo, e alguém controlando o tempo prova, mas não muda o meu conceito de um Deus onisciente. Não muda. Os médicos interferem diretamente, a ciência interfere diretamente na cura do corpo de um ser humano? Sim, mas eu creio no milagre. O que é da parte de Deus, eu conceituo, sem variação de mudança. É o que nós chamamos de imutabilidade de Deus. O que muda sou eu, o homem. Deus não. Então a fé, ela não muda. Em qualquer lugar do mundo, fé é fé. Se aplica em todas as religiões. Todas as religiões, para você estar nela, ou exercer nela algum tipo de ação, ou receber dela algum tipo de influência, você precisa de fé. Eu recebi um postzinho de uma determinada pessoa em Cordovil, a bala comendo, caveirão subindo na favela, um pessoal fazendo macumba, o pessoal da Igreja Universal do outro lado entregando o jornal, tudo ao mesmo tempo. E botaram assim: bem-vindo ao Rio de Janeiro. Para viver nessa cidade tem que ter fé, gente. Você tem que acreditar em Deus. Que é algo assim surreal. Então, a palavra se define, entre outras possibilidades de teologia bíblico do Novo Testamento, o que mais me chama a atenção do conceito de fé é esse versículo. Por favor, vamos juntos? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas
que não podemos ver. Este é o conceito de fé. Mas como eu falei e afirmei, e eu entendo que eu preciso avançar nesse propósito, às vezes nós temos condições de entender o conceito, mas perdemos a essência. Vou dar o exemplo. Todo bolo de cor escura de chocolate você pega um bolo, está com um granulado de chocolate em cima, com um bombom de chocolate em cima, com uma porção de coisa que você olha para ele e você diz assim, é o quê? Mas você prova, na hora que você corta o bolo, dentro também, está tudo bem pretinho, sabe? Você vai falar assim, o seu cérebro diz o seguinte, é o quê? Chocolate. Aí você coloca na boca, o gosto é avelã, Nutella. Só ficou mais escuro porque o padeiro, naquele momento, errou o tom. Em vez de ficar marronzado, ficou o quê? Preto. O cérebro condicionado pelo conceito negou a possibilidade de ser o quê? Outra coisa. Nós estamos condicionados. Vocês estão entendendo? Mas na hora que você pegou e botou na boca, você falou, não é chocolate não, é Nutella. É Nutella. Agora na Páscoa, eu sei que os senhores tiveram a oportunidade de ver, teve uma febre de consumo de ovo da Páscoa de pistache. Todo mundo queria. Todo mundo queria. E eu percebi que imediatamente, por uma questão comercial, o McDonald's lançou um sorvete de pistache. Só que não tinha nada de... Eu provei, não tinha nada de pistache. Era branco. A pessoa pegava uma caldinha verde, que a gente não sabia se aquilo era pistache. Estava parecendo outra coisa, menos pistache. E lambuzava a casquinha e botava aquela bola branca. Aí eu olhei e perguntei para a atendente, é de pistache? Ela, é. E lembram que eram R$ 2,50 o custo da casquinha? Mas de pistache estava R$ 4,00. Então a essência engana. Você pode ter um bom conceito, mas se a essência não for absoluta, se você permitir que o teu cérebro, condicionado pela massa, influenciado pela economia, pela política, pela religião, te engana. Você vem no culto, ora e sai da igreja achando que Deus te ouviu. Sai da igreja feliz da vida, que culto maravilhoso, o Senhor esteve lá, operou. Por quê? Nós fizemos um bolo, botamos todos os ingredientes do bolo, tornamos esse bolo um bolo, as pessoas olham de lá, de fora para cá, e chegam aqui, felizes da vida, que é um culto. Mas elas não sentem gosto de culto, elas não sentem o sabor do culto, elas não sentem o prazer do culto, porque quem come um bolo, você vai lá na Lecador, tem uma porção de bolo, de vez em quando eu passo numa lá, aí eu falo assim, eu quero essa, aí o meu cérebro diz assim, não pode. Eu gosto dessa aqui, eu gosto de uma que tem paçoca em cima. Eu gosto dessa aqui, cheia de doce de leite. Na mesma hora o meu cérebro enjoa. Eu estou tendo rejeição a açúcar, naturalmente. Graças a Deus. Aí eu olho aquela massa branca, fininha com coco. Eu sei que eu também enjoo, mas meu cérebro fala assim, essa é a mais saudável. Que é branquinha, parece com céu.
Todas elas têm a mesma quantidade de açúcar e me enjoa do mesmo jeito. Eu me engano, isso nós sabotamos. O cérebro tem essa capacidade, se auto-sabotar. Então eu chego no culto com tudo pronto, tem culto, tem oferta, tem o cântico, tem oração, tem gente doente para Deus curar, tem palavra, tem tudo. Mas eu chego no culto, não sinto nada. Eu abro mão do que eu podia estar sentindo aqui. Então, a essência é isso. Por mais que você tenha conceito, você tem que sentir. Se é frio, frio. Se é calor, calor. Se é bom, bom. Se é ruim, é ruim. Você tem que sentir. E aí, eu separei um outro texto, em Hebreus 11:6. Para ver se você aperta o botãozinho aí para sentir alguma coisa. Vamos lá juntos? Hebreus 11:6. Toda a igreja. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Eu preciso sentir isso. Eu estou aqui para agradar a quem? Eu estou aqui para agradar a quem? Preciso sentir isso, tem que ser além da palavra. Não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou nem para me agradar. Essência é isso. Quando nós agradamos, eu vou usar uma expressão que eu aprendi num curso aí de coach. O agradador é aquele que tem a cabeça ligado ao sentimento do outro. Ele faz tudo para agradar quem? O outro. Então ele se comporta para agradar o outro, ele fala para agradar o outro, ele anda da maneira que o outro anda, ele gesticula, ele imita, ele come as mesmas coisas, ele veste muitas vezes a mesma roupa. Esse é o agradador. Tem o acumulador, tem o falaciano, tem outros, tá? Mas eu queria me concentrar nesse agradador. Mas tem uma particularidade do agradador, porque eu era agradador. Eu me sentia muito feliz quando eu fazia alguma coisa boa para alguém. Mas eu me sentia muito feliz quando eu fazia alguma coisa para alguém e alguém sabia que era eu que estava fazendo. Eu não falava para as pessoas, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu não falava. Mas quando a pessoa chegava para mim e falava assim, muito obrigado, agora tá bom. Só que para eu chegar a reconhecer isso, eu precisei entender que isso estava ligado a uma falsa fé. Porque eu aprendi a vida inteira que fé sem obras é o quê? Morta. Passei a vida inteira falando isso de púlpito, ensinando isso para os meus filhos, falando com a igreja. Irmãos, vocês precisam fazer obras, vocês precisam fazer obras, vocês precisam fazer obras. Aí a gente entra numa cápsula, numa bolha, que a gente fica procurando alguma coisa para fazer, igual o escoteiro. O escoteiro tem um lema, que ele precisa fazer uma coisa boa por dia. Todo dia ele tem que fazer uma coisa boa. Só que outros grupos religiosos fazem coisas boas, porque se tornaram também o quê? Agradadores. Não é fruto do amor ao próximo. Não é fruto do reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus ao próximo. Não é o exercício de fidelidade ao próximo. Não é o exercício de lealdade ao próximo. Irmãos, se a igreja compreender isso, acaba com a fofoca dentro da igreja. Lealdade aos outros é mesmo tendo conhecimento do que o outro está fazendo errado, ele orar e zelar para que o outro não caia e zelar para que ele ande segundo o padrão de Deus.
Mas por falta de lealdade ao outro, por falta de fidelidade ao outro, por falta dessa responsabilidade emocional com o outro, nós nos tornamos agradadores. E aí sentamos na roda de escarnecedores. E não é lá fora não, tá, gente? Não é lá fora não. Tem muita gente ferida de igrejas que não estão em igreja nenhuma porque foram escarnecidos, maldizentes, falados de forma equivocada dentro da igreja. Foram perseguidos, foram de alguma maneira deixados de lado por qualquer que seja a razão, ou pelo fator econômico, ganha menos do que eu, tem menos cultura do que eu, anda menos bonito do que eu. Foram discriminados de cara lavada. Foram magoados profundamente com erros que são traumáticos. Eles estão fora da igreja. E alguns vivendo um evangelho com muito mais essência do que os que estão dentro da igreja. Com muito mais cheiro de bolo, do que outro cheiro. Perceba, se eu já tenho o conceito, Hebreus 11:1, e agora eu tenho a essência, eu tenho qual é a minha razão? Eu preciso estar aqui para agradar a Deus. Preciso estar preocupado com isso. Em agradar a Deus. Então a minha fé, ela é direcionada. Ela não é multidirecionada, ela é direcionada para Deus. E consequentemente, queridos, mais um texto. Além do conceito da essência, a prática. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Podem ler comigo, por favor? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Uma mensagem cristocêntrica, baseado na pessoa de Jesus. Paulo Cury é legal, Tiago Brunet é bom, Pastor Silas Malafaia é uma bênção, André Duarte, Cláudio Duarte, Paulão, Pedro, José Valando, Pastor Francisco, são tudo bênçãos. Mas a mensagem tem que ser baseada e pautada em quem? Cristo. Cristo. Eu já tenho o conceito e tenho a essência. Então eu não tenho confusão. Quando eu ouço a mensagem de Cristo, eu preciso fazer o quê? Colocar em prática. O cristianismo tem conceitos, tem essência, mas a igreja tem perdido a prática. Nós temos praticado menos. Nós temos exercitado menos a nossa fé. Nós temos vivido menos a nossa fé. Nós temos conversado menos a respeito da nossa fé. Nós sabemos pouco da nossa história como igreja. Não é a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro com seus 113 anos, não. É da igreja cristã no mundo. Nós sabemos pouco. Os que sabem ainda inventam história com a história. Escrevem livros, biografias, teologias. Abrem denominações, fundando estas igrejas com interesse próprio, sem Cristo. E o mundo continua sendo o mundo, essa velocidade não para. A cada segundo o que era não é mais. E o que você não acreditava, você passa a acreditar. E o que você achava que era impossível, você já vê que é possível.
Aquilo que era apenas ligado ao campo da fé, agora a ciência vem para te dar certeza. Não é para trazer dúvida. Não é para trazer dúvida. A ciência não me atrapalha em nada. Mas, pastor, não tem medo que os seus jovens, ao chegarem na universidade, se percam? Irmão, eles vão se perder. Não é porque estão na universidade, é porque não firmaram os valores e os princípios cristãos na sua vida. Eles vão se perder, não é porque eles não tiveram a oportunidade de uma decisão autêntica ao lado de Cristo, é porque eles proporcionaram um evangelho que não era autêntico. Um evangelho que era medido pelo comportamento e não pelo sentimento, porque a fé tem essas duas coisas, tá? A fé, ela precisa do comportamento e do sentimento. Eu preciso me apaixonar por isso. O que fazemos para Deus precisa ser tão gostoso que eu não queira que acabe, por isso que é eterno. Não é algo que vem marcando o meu dia e naquele tempo eu entrego ao Senhor o meu tempo, meus 10 minutinhos de oração por dia. Os muçulmanos então vão ser mais salvos do que a gente. Que os caras na hora certa de orar, os caras param para orar. Os de matriz africana serão muito mais recompensados do que a gente. Porque a hora que vão fazer uma festa, seja para quem for, eles fazem a festa mesmo. E mete dinheiro mesmo no negócio. Os espíritos vão ser terão muito mais galardão do que a gente, porque a obra, fazem obra toda hora. Você chega na base do correio, aqui próximo da igreja, você vê ali que existem carros que param ali entregando quentinha, e você pergunta, por que você está fazendo isso? Não, porque na vida passada eu era mendigo. Porque, rapaz, que vida passada? Não, era o meu karma. Que karma, irmão? Se eu estou dando a quentinha é porque eu vou estar com fome. Acabou. Não, pastor, essa é a sua fé, a minha não. A minha porque eu na vida passada passei muita dificuldade, agora fiz um voto de todo domingo, antes de começar, o meu domingo eu vou sair e vou entregar quentinha na rua. Você vai lá e está lá entregando quentinha, para com o carro, levanta a mala do carro, está lá com um isopor, arroz, feijão, carne moída, carne assada, carne cozida, bife, e entrega quentinha, achando que aquela obra ali é que salva. Conflitos que queremos resolver com ações práticas que não estão relacionadas à fé. Eu finalizo, queridos, em Tiago 2,26, que se eu já tenho o conceito, se eu já tenho a essência e agora eu quero colocar em prática, por onde eu devo começar? Por onde você deve começar essa prática? Vamos lá, juntos, por favor? Tiago 2,26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, para um pouquinho. Por onde eu preciso começar? Entregando esse corpo para Jesus, para que o espírito que esteja morto receba o espírito de vida. Você crê nisso? Crê? Então, aquele que ainda não fez isso, precisa fazer. Mas, pastor, não é uma questão de fé, eu não acredito assim. Tenta, irmão, tenta uma vez. Fala na zoeira. Senhor Jesus, entra no meu coração e deixa Ele, para você ver o que Deus vai fazer dentro da tua vida. Todos que vão até Jesus, Jesus não joga fora. Todos que vão até Jesus, Jesus carrega o fardo. Tua vida está pesada? Teu fardo está pesado? Vai até Ele, Ele vai levar o fardo. Todos que estão doente espiritualmente, vão até Jesus, Jesus faz o quê? Cura, liberta, dá vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim, ainda que morra, viverá. Só tem lucro. Então vá até Jesus e diga assim, Jesus, faz na zoeira para você ver o resultado.
Chega para Deus e fala: Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor hoje. Só isso. Você já tem o conceito, já sabe por essência quais são os possíveis resultados, e agora pratica. Deus vai começar a fazer assim, ó, vou tirar o que não é bom de você, te afastar dos vícios, vou te afastar do pecado, vou te afastar das más companhias, vou te afastar daquilo que te traz medo e rejeição. Eu vou te colocar em lugares altos, te dar oportunidade para você ver a minha grandeza. Irmão, só fazer para você ver. Porque todos os que crerem, sinais ainda maiores dos que eram do tempo de Jesus acompanhariam. Você crê nisso? Nós vivemos esse tempo, esse corpo que agora estava morto, pelo Espírito que é o Espírito Santo, o Espírito Santo que agora habita, por intermédio de Jesus, agora acontece o quê? Assim também a fé sem ações é o quê? Morta. O que dá corpo à fé é a tua atitude. É a tua atitude. Você fala, não, eu entendi. Isso não tem nada a ver com o que me falaram a vida inteira. Se eu permitir esse Jesus, um único segundo, tomar conta de mim, a minha vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Efésios 2:8, e finalizo. Convido o Ministério da Música para estar aqui acima. Logo após estaremos cantando. Toda a igreja, por favor. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Olha para mim um pouquinho antes de completar ali. Ninguém vai ser salvo sozinho. Ninguém. E você não está aqui porque existiu no mundo espiritual uma conspiração para você estar aqui. Não, Deus te atraiu. Deus me atrai como um imã. Para a salvação. Se há dúvida disso, a segunda parte do versículo ainda é muito mais forte. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por quem? Por Deus. Você gostaria de receber esse presente? Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, só para o meu conhecimento, coloque-se de pé e diga, pastor, não é de zoeira não, é de verdade. Estou cansado de ser enganado. Essas religiões por aí, essas falsas mensagens por aí, está me cansando. Eu quero um lugar para aprender a fé e eu quero que o Senhor Jesus esteja na minha vida. Se você deseja isso em nome de Jesus, levante a sua mão. Deus abençoe. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Alguém mais? Fale para mim assim, pastor, eu estou entendendo, mas eu quero viver isso em nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé. E se você quiser viver algo extraordinário da parte de Deus, não agrade ninguém. Para de agradar. Mas agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade de ouvirmos, Senhor Deus, a respeito da fé. Que tenhamos compreendido, Senhor Deus, um pouquinho sobre isso. E agora, no exercício da fé, eu lhe peço que torne este ambiente, Senhor Deus, favorável, para que aqueles que ainda não têm Jesus no coração possam receber o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador. E aqueles que têm Jesus como eu, como aqueles que já levantaram as suas mãos, mas desejamos agradar o Senhor e tornar esse lugar, Senhor Deus, algo tão especial, Senhor Deus, mude em mim aquilo que eu preciso mudar para fazer melhor ao Senhor aquilo que o Senhor espera que eu faça. Em nome de Jesus, que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém.